Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou a Simone Bastos, estou aqui de volta. Hoje vamos estar falando de saúde mental e bons hábitos de vida com Emanuel Barbosa, tá? O nosso especialista aqui. Vamos ver se ele já está aqui para chamá-lo. Ainda não? Ainda não apareceu aqui então. Então, pessoal, como eu falei na live anterior, nós vamos fazer várias lives, decidimos continuar com as lives estão dando super certo, muito interessante, tá? A gente está tendo um feedback muito bom, né? E é muito bom falar de assuntos diversos, né? Como cinema, agora sobre bem-estar e saúde, né? Sobre terapias holísticas. Então a gente vai usar esse canal aqui da Derou para estar se comunicando, fazendo os novos cursos, tá? Tem um monte de novidade, galera, tá bom? A gente só tá esperando o Manu aqui, ele tá com um probleminha aqui na internet, vamos ver se... Manu, Emanuel Barbosa, você está aqui? Manu, tem que virar sua câmera. Ei, Manu, Oi, apareceu. tudo bem? Deixa eu ajustar minha câmera aqui também, só um pouquinho. Boa noite, pessoal, mais uma vez. Boa noite a todos. Boa Boa noite a noite. todas. Seja bem-vindo, Emanuel. Tava falando Obrigado, aqui, sim. eu estava falando aqui para o pessoal que a gente essa semana vai ter várias lives bem interessantes sobre esse tema, né? Sobre saúde mental e Isso. bons hábitos, né? Hoje o nosso tema é esse, né? Vai ser muito legal bater esse papo aqui com o Manu, esclarecer várias coisas aqui, tá? Vamos aguardar, o pessoal tá chegando, Manu. Se apresente pra gente de novo, né, Manu? Vamos lá. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Emanuel Barbosa, né? Eu trabalho com terapias, né? Terapias diversas. Então, eu passo desde a psicoterapia até a massoterapia e até as terapias holísticas, né? Então, como eu digo, é um cuidado de corpo, mente e espírito, né? Um todo. Então, hoje aqui, né, a gente falando um pouquinho de saúde e bem-estar, querendo ou não, vamos abordar um pouquinho de tudo isso, né? E acho que no decorrer dessa semana a gente vai falar um pouquinho mais. Semana que vem a gente vai, né, entrar em outros pontos também, de que de alguma maneira está tudo interligado, né? Como a gente vai conversar um pouquinho hoje mesmo, a saúde mental, ela tem se falado bastante, né, nos últimos tempos, até em função da pandemia, então acho que vai ser um papo bem bacana aí. Bastante gente vai se identificar. Legal. Manu, então fala um pouquinho pra gente. Vamos começar nossa live sobre esse tema maravilhoso, né? O que seria a saúde mental? Fala um pouquinho pra gente, por favor. Então, assim, pela OMS, né, Organização Mundial da Saúde, saúde ela é um contexto amplo, né? Então, não é só daquilo que eu me alimento, mas é aquilo que eu faço, é aquilo que eu penso, então tudo que reverbera na saúde do meu ser. Né? Então, por exemplo, comprova isso, né? Nós podemos averiguar, por exemplo, dentro dessa pandemia, muitas pessoas, por exemplo, que têm uma alimentação excelente, excepcional, mas não cuidam do emocional ou do mental. E muitas delas acabaram adoecendo em função justamente disso, né? De que a saúde é algo que é muito maior do que só do que eu me alimento, que também é importante. Mas também é como está o meu estado mental, o meu estado psicológico, o meu estado emocional, né? Dentro da terapia holística, e isso que é o holos, né? Que é o todo. Né? A saúde ela é uma integridade de todas essas searas, de todos esses aspectos da nossa vida. Legal, Manu. É muito importante mesmo, né? Eu tenho cuidado muito disso, né? Você tem me alertado, né? Eu também sou atendida pelo Emanuel, né? Ele fala muito de alguns alimentos, né? Que fazem, né? Dão um efeito, né? Essa semana, por exemplo, ele me pediu para eu começar a usar gengibre de manhã. Eu Isso. uso muito gengibre, mas de manhã eu falei, nossa, tudo bem, né? Vamos lá. E realmente eu senti, viu, Manu? Eu senti uma diferença ali, sabe? Você falou alguma coisa sobre aterramento, né? Até de repente já fala um pouquinho por que, Isso. que barato é esse, né? Do gengibre de manhã. Nesse conceito, como a gente vai conversar hoje sobre saúde, bem-estar e bons hábitos, né? Então, como eu disse, eu não desclassifico a questão da alimentação. Então, o gengibre ele é uma das armas mais poderosas na Ayurveda, em questão de potencialização da imunidade, da saúde, né?
E dentro de um aspecto holístico, né, a gente trabalha bastante com o gengibre porque ele é uma raiz solar. Então é algo bem paradoxal, né? Ele está embaixo da terra, mas ele tem uma energia de movimento. Inclusive ele serve para isso, para auxiliar na questão sanguínea, né, na questão digestiva. Então ele ajuda a gente a materializar os nossos projetos, né? Então, que coisa melhor do que nessa função aí de pandemia, de bem-estar, a gente querendo mudar alguns hábitos, né? Para que melhor do que consumir o gengibre aí para ajudar a manifestar as nossas intenções. Sim. E Manu, hoje em dia é muito importante, né, falar sobre isso, né? Sobre essa saúde mental, né? Eu tenho acompanhado alguns amigos, alguns conhecidos, né? Eu mesma, né? Estou passando por um luto, né? Mas eu estou aqui, né? Continuando. É muito doloroso, sim, sabe? Não tem como. Tem dias que a gente chora mais, tem dias que a gente chora menos, assim, sabe? Mas a gente precisa continuar, né? E aí a gente vai encontrando, né? Tentando cuidar dessa saúde mental, né? Porque caso Isso. contrário a gente entra numa depressão mesmo, né? E aí vai complicando todo o nosso quadro, né? Enfim, Isso. por que falar sobre isso é muito importante, né? Eu acho super importante. Fala um pouquinho sobre Não, isso. eu acho bem legal essa pergunta, sim, porque, por exemplo, nós temos dois movimentos anuais que são bem fortes quanto a isso, que é o Janeiro Branco, né, que ele é em função justamente da saúde mental, falar e discutir sobre, e o Setembro Amarelo, que é em prevenção a suicídio, né? Então são duas campanhas aí anuais que nós temos, justamente salientando a importância de falar sobre isso, né, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Eu sou de uma geração relativamente novo, né? Mas quando eu era mais novo, eu lembro que essa filosofia de ir no psicólogo ainda era coisa de doido, né? Então, para ir no psicólogo tinha que estar num caso muito extremo. E na verdade a gente vê que tudo isso que a gente recorre hoje, que se agravou nos últimos tempos, elas existem desde sempre, né? A depressão, a tristeza, o estresse, o burnout, né? De trabalhar demais. Só que não se falava disso, não se admitia isso. E até hoje ainda se tem uma dificuldade de falar sobre isso, uma dificuldade de se admitir que precisa parar, que precisa de uma ajuda, que não consegue dar conta de tudo, ou pelo menos em alguma época, em algum momento, como você mesmo disse, né? Atravessei uma situação agora onde estou atravessando um luto. Então, tudo isso são ou épocas da nossa vida, ou situações que a gente passa, atravessa, ou que até mesmo carregamos por anos da nossa criação e que elas precisam ser conversadas, elas precisam ser discutidas, né? A taxa de suicídio ela ainda é muito grande, justamente por causa dessa dificuldade de uma fala, né, de ser escutado. É muito comum a gente aprender no meio de que o suicídio ele não quer tirar a vida, né? Ele não quer matar a vida, ele quer matar a dor. Então, ó, imagina o ponto de uma pessoa tirar a própria vida porque ela não consegue elaborar aquilo, ela não consegue lidar com aquilo. Então, hoje, buscar a saúde mental e ter esses bons hábitos para que não chegue a esses pontos, a esses extremos, é algo muito interessante de a gente estar pregando dentro da nossa casa, da nossa família, no nosso ambiente de trabalho, porque a depressão está mais próximo do que a gente imagina. As pessoas que têm depressão, elas sorriem, elas fazem brincadeira, então elas estão muito próximas de nós e muitas vezes lidando com todas essas situações sem conseguir botar para fora. Então, como tu mesmo disseste, né? Eu estou passando por isso, estou atravessando, já é dolorido, já é complicado. Imagina não ter alguém para poder lidar com isso, para poder ajudar, né? Então, isso acaba realmente ensandecendo, né? Sim, sim. Eu, para mim, é decisivo, assim, sabe? De eu estar aqui sentada na frente dessa câmera, sabe? Eu tava pensando esses dias, né? Pós-live de comemoração, né? Eu resolvi fazer a comemoração, né? Porque eu andei lendo muito textos sobre os japoneses, né? Que eles comemoravam, né? Quando as pessoas faleciam. Eu falei, gente, como assim? Né? É muito, né? É outra história, né? A gente sofre muito, né? Quando perde um ente querido, né? E, e eles fazem festa, né? A gente chora muito, faz, né? Todo aquele velório, toda aquela, né? Aquele momento ali de, né? De último encontro. E é bem complicado, é bem tenso. E se eu não tivesse esse acompanhamento do Emanuel, de outros terapeutas que eu tenho holístico aqui, né? Que me acompanham, eu realmente seria muito doloroso, né? Manu, uma pergunta aqui. O que que o estresse e a ansiedade provocam no corpo? Então, outra pergunta excelente, né? Assim, porque não tem como não falar da saúde mental sem lidar com esses dois aspectos, né?
Então, isso é algo que nós passamos, ou a gente conhece alguém muito próximo que passa, ou pela situação do estresse, ou pela situação da ansiedade, das crises de ansiedade, das crises de pânico, né? Então, é justamente como a importância dessa questão da saúde mental, porque essas duas condições, ansiedade e estresse, eles causam um impacto na nossa fisiologia, no nosso organismo, que ele é muito severo, principalmente a longo tempo, né? Então, justamente essa questão da baixa da imunidade, por exemplo, está extremamente associada a esses quadros de ansiedade, de estresse, né? Que hiperestimula o nosso sistema nervoso e depois acaba dando aquela queda. Então, você, talvez, ou pessoas próximas, você vê que muitas vezes em situações de estresse ou de tristeza, vem uma gripe, herpes, enfim, a imunidade baixa, né? E a questão da ansiedade é a mesma coisa, né? Porque a ansiedade ela é um estado em que o corpo se prepara para reagir a alguma situação de estresse, né? Então ele precisa lutar ou ele precisa fugir. E nessas duas situações o corpo ele sofre uma série de transformações. A retensão do músculo, a explosão da raiva, o pensamento não fica tão racional. Então imagina isso no nosso dia a dia, frequentemente. A musculatura retesando, uma explosão de raiva dentro de casa, com um filho, com um companheiro, com um colega de trabalho, não conseguir racionalizar por causa da ansiedade e do estresse, então tomando atitudes que nos deixam em situações mais angustiantes ainda. Então a saúde mental está intimamente ligada em saber lidar com esses dois processos que são muito comuns no dia a dia, né? Principalmente pela como funciona a nossa sociedade atual, o nosso sistema capitalista. Tem que estudar, tem que trabalhar, tem que ser mãe, tem que cuidar da casa, tem que dar conta, né, de tudo. Então, como eu disse, é muito mais comum do que a gente pensa uma pessoa com ansiedade, com estresse, e que isso com certeza reverbera na condição de saúde mental, né? E na saúde física também, claro. E como lidar com isso, né? Porque não tem, o que que você vai fazer? Se você é mãe, se você, né, tem vários problemas para resolver, e daí? Qual a dica que você nos dá, assim, para, né, para É essa aí que situação? vem bem essa questão, então, de trazer os bons hábitos, né? Porque a situação da ansiedade, a situação do estresse, tá no nosso dia a dia, como eu disse, faz parte já da nossa sociedade, a gente não tem como deixar de lado as condições que nos trazem isso, mas existem práticas no nosso dia a dia que vão auxiliar nessas condições, a lidar com elas e a evitar com elas também a longo prazo, né? Então, a alimentação, por exemplo, é uma delas que ajuda na questão da ansiedade, do estresse também. Mas outros bons hábitos, como o esporte, a meditação, né? Muitas vezes a questão da psicoterapia e até mesmo as terapias alternativas, tudo isso são meios de ajudar a lidar com essas situações, né? Com essas condições. A crise de estresse e da ansiedade, depois que ela se instala no corpo, ela é provocada por praticamente qualquer coisa. Então, ela inviabiliza muitas vezes o cotidiano da pessoa. Então, ela precisa aprender a lidar com aquilo, né? Diretamente com alguém e depois também no seu dia a dia. Então, instaurar esses bons hábitos, né, que vai desde, como a gente disse, praticar um esporte até um momento de leitura, de descanso, e trazer isso para o dia a dia e conseguir internalizar a filosofia dessas práticas, é o que auxilia nesse combate, né? Então, nos meus atendimentos, independente de qual seja a condição, é algo que eu sempre trago para eles. Está fazendo um esporte? Consegue praticar alguma coisa? Sempre indico, por exemplo, uma yoga, que tem muita questão da respiração, né? Outros deles que vêm pela via da psicoterapia, pelo alto índice de estresse e de ansiedade. Então, eu indico um reiki para apaziguar aquilo rapidamente, né? Que a gente vai para a psicoterapia para lidar com as questões da ansiedade e do estresse, mas até trabalhar aquilo é um tempo. Semanas, meses, talvez. Então, para poder ajudar a gerenciar todo esse estresse, toda essa ansiedade, um reiki, né, um passe energético, uma cristalterapia, enfim, essas terapias alternativas, elas auxiliam num combate cotidiano, né? Floral, por exemplo, é algo muito comum, né, que está aí nas farmácias de manipulação, por exemplo. Então, tudo isso são meios, são hábitos que a gente pode adquirir que vai ajudar a lidar com esse estresse, com essa ansiedade do nosso cotidiano. Sim. E sempre, né, com um acompanhamento médico, né, Manu? Sempre, né? Isso é todas as terapias holísticas, né? Elas precisam ter esse acompanhamento. Algumas já se libertam, né? Algumas pessoas já se libertam da medicação, né? Mas eu acho que é muito importante, né? Eu tenho um conhecido que ele tomava remédio, deu um tempo, começou as terapias holísticas, mas aí teve um surto, assim, né? De ansiedade e tal. E daí teve que voltar para a medicação, ele percebeu que não poderia parar, né? Então isso também
é muito importante, né? A pessoa ter esse acompanhamento, né, do alopata, né? Do médico alopata, não sei como é que é o termo, enfim. E conciliar, né? Eu acho isso muito importante, né? Porque às vezes as pessoas falam, ah, mas eu tô fazendo as terapias holísticas e nada tá resolvendo. Cara, tem que procurar um médico também, tomar uma medicação para dar uma equilibrada, né? Nas químicas ali da cabeça, do coração. Eu não entendo muito, eu não sou muito, né, entendedora. Mas Eu sou muito contra a medicação, assim, particularmente, tá? Isso é muito pessoal, né? Eu prefiro tomar chá, eu prefiro realmente fazer as caminhadas, né? Agora eu tô num processo aqui de retomada, então eu preciso voltar a caminhar, preciso voltar. Eu estou muito afim de fazer dança, né? Que eu acho que a dança opa, ajuda muito, né? muito. Eu, como eu sou atriz, né? Eu quero retomar esse lado atriz também. Eu acho que a dança vai me ajudar, né? Bastante. Mas, Manu, ó, tem mais perguntas aqui. Quais hábitos você possui? Deixa bem grande. Quais hábitos você possui que considera benéfico? Peraí, não. Tá. A terapia holística, ela ajuda nesse processo mesmo, assim? Fala pra gente, assim, por favor. Então, é bem legal isso porque, como eu disse, além de trabalhar com isso, eu tenho essa experiência já faz bastante tempo, né? Então, eu trabalho com terapias holísticas há 12 anos. Então, e tenho as duas vertentes, né? Então, até trazendo um pouquinho da tua fala de antes sobre, né, o acompanhamento médico como um todo. Como holista e como psicoterapeuta, como você disse, eu acho que cada caso é um caso e saber como abordar eles é muito mais interessante do que, não, você só precisa do medicamento, não, você só precisa da terapia holística. Então, por exemplo, a terapia holística sanou muito dos casos que eu atendi, inclusive na diminuição da medicação, na melhora de quadros que a medicação não conseguia melhorar, porque remédio não cura, remédio remedeia. Quem cura é o corpo. Então, a terapia holística ele ajuda essa questão de se escutar o corpo para poder trazer a cura que precisa. Então, as terapias holísticas são métodos de que a pessoa consegue entrar em um estado de equilíbrio, lidando com a ansiedade e com o estresse, como a gente comentou um pouco antes, para que a gente consiga observar o que está nos colocando nessa condição. Né? Então, eu sempre digo que, por exemplo, eu sou praticante do reiki, né? Aplico e recebo reiki também. Então, o reiki ele não vai curar a sua condição e que, às vezes, como você mesmo disse, é preciso que um medicamento agora intervenha para ajudar. Mas a terapia holística vai te ajudar a enxergar o porquê que você chegou nesse quadro de ansiedade, nesse quadro de estresse. Assim como a psicoterapia, ele traz esse viés, então, de que a gente pare e enxergue a nossa colocação no presente, enxergue a nossa colocação no mundo. Então, o intuito do reiki, como a gente disse, não é trazer nenhuma cura milagrosa, sobrenatural. Acontece essas curas milagrosas, acontecem, mas ela acontece mais nesse processo de saber parar e escutar o seu corpo. Por que que a doença surgiu? Como que essa doença se instalou? Aí justamente vem essa questão dos bons hábitos, né? Quando a gente está tão imerso na rotina, às vezes a gente esquece um pouco desses bons hábitos. E que vai desde um hobby, que é algo que a gente precisa, que a gente gosta, até uma boa alimentação. Né? Então, tudo isso engloba, junto com a terapia holística, as condições que a gente precisa para poder trazer um pouquinho mais de condição de saúde. Né? Eu digo pela minha experiência, pelo menos. Nesses 12 anos, eu atendi casos muito, muito bacanas, assim, que inclusive tive acompanhamentos de mais de 2 anos, justamente porque esses clientes vieram que eu não conseguiram trabalhar na psicoterapia nesse sentido, o reiki ou a terapia holística tem proporcionado para eles. Então, ele é um tratamento complementar, né? Às vezes o alopático com o homeopático. Sim. E o reiki, né, ele ajuda muito no estresse, né? No estresse e na ansiedade, né? Eu acho Isso é essa condição de estresse e ansiedade, o que que acontece, né? O nosso sistema nervoso ele se divide em duas partes, que é o sistema nervoso central, que é quem faz a coordenação do nosso corpo inteiro, tudo que a gente precisa fazer. E o sistema nervoso periférico, que é quem obedece. Além disso, então, para o sistema nervoso central funcionar, ele se divide em mais duas partes, que é o simpático e o parasimpático. Então, o simpático ele é ativado quando a gente precisa lidar com a nossa correria do dia a dia. A gente precisa ser ágil, a gente precisa pensar rápido, a gente precisa ter energia, a gente precisa estar ligado. E quando a gente precisa desligar e a gente não consegue, que é o caso da ansiedade e do estresse. Então, o reiki ele ajuda a acalmar esse nível, né, de funcionamento do sistema nervoso e ativa o outro lado, o parasimpático.
estimulando o quê? A respiração mais lenta, a tranquilidade, né? A indução do estado meditativo. O estado meditativo a gente diz é de estar aqui e agora, conseguir relaxar naquele momento, conseguir aproveitar a música, conseguir aproveitar o aroma. Então, o reiki ele ativa as nossas funções biológicas, procurando trazer para um estado de homeostase. Né? A homeostase ele é o estado de equilíbrio natural do corpo. Não pode estar nem a mais nem a menos. É aquele estado que é o ideal para a gente estar fazendo aquela atividade, seja repousando ou seja ativo. Então, o reiki ele vai ajudar a regular isso. Quem tem pouca energia, ele ajuda a trazer um movimento. Quem está em movimento demais, que é o caso da ansiedade e do estresse, ele ajuda a dar uma acalmada. Então, ele é uma excelente opção para quem lida com essas condições no dia a dia. Legal. E tem mais uma pergunta aqui, peraí. Quais os passos que se deve dar para adquirir bons hábitos e poder ter uma melhora na saúde psicoemocional? Legal. Então, assim, a gente muitas vezes escuta, eu escuto bastante isso na clínica das outras pessoas também, que elas querem mudar, mas às vezes elas não conseguem, né? Seja porque não tem um apoio, não tem uma ajuda, não é em casa, não tem alguém que incentive. Então, um dos primeiros passos, que é o mais importante, é buscar uma rede de apoio para poder lidar com aquela condição da pessoa. Seja psicoterapia, seja terapia holística, seja um nutricionista, né? Se está relacionado com alimentação, com peso, que às vezes a gente sabe que não é só a questão do peso, tem a questão da saúde e da autoestima junto. Então, eu tenho dificuldade de treinar sozinho. Eu, particularmente, treino a minha yoga sozinho. Mas muitas pessoas têm essa dificuldade. Então, precisa pagar alguém para poder incentivar. Então, descobrir essa rede de apoio que possa te auxiliar, né, nesse processo. Depois de um tempo, a gente até que entra numa constância e já consegue meio que caminhar sozinho. Mas às vezes o começar é muito complicado. Eu passo por isso, você passa por isso, acho que muitas das pessoas passam por isso de segunda-feira eu começo, não, amanhã eu vou, depois eu vou. E tem aquela vontade de querer, mas não consegue. Daí vem uma frustração. Então, buscar essa rede de apoio, né, pessoas que auxiliem, que incentivem nesse processo, é o primeiro passo que tem, né? E o segundo é aquela questão de não se cobrar, de procurar manter uma constância, de que nós somos seres humanos, acaba esquecendo um pouco, errando, uma semana não quer fazer, um dia quer chutar o balde, tudo isso faz parte também do processo de saúde mental, né? Mas acho que eu estou sempre buscando, né, seja através de estudo ou de um terceiro que possa auxiliar a dar o direcionamento que a pessoa precisa nesse aspecto que ela tem maior necessidade. Que legal, Manu, que interessante. A gente, como eu falei no início, né, nós estamos aqui falando sobre saúde mental e bons hábitos de vida, né? Então, essa semana nós vamos estar com essas 3 lives, né? Tem amanhã vai ter mais, amanhã e depois, né, Manu? Para a gente estar Isso. conversando, né, esclarecendo algumas coisas que eu acho que é importante falarmos sobre esse assunto, né? Eu sou super adepta, né? E e é isso, Manu, né? Eu Sim. acho que a gente pode fazer também, né, Manu, umas lives de meditação, né? Opa, Programar aí, né, pessoal? Programar umas lives de meditação, né? Dar legal. meio-dia, fazer uns 15 minutos de meditação, a gente entra aqui. Bora, Manu, Isso. topa esse desafio? Show de bola, topo. Acho muito Tirar legal. umas Já que, cartas, né? Como eu tinha falado da outra vez. Tirar a carta isso. do Já que a gente está dia, falando de bons hábitos, né? Por que não é, incentivar? né? Eu acho que é importante, né, esse tipo de canais, assim, eu sigo vários, assim, né, que falam sobre isso, eles fazem as meditações, né, tem várias coisas, né, dentro da terapia holística, né, que eu até ainda preciso conhecer um pouco mais, né. Mas é isso, Manuzinho, muito bom estar aqui com você. Fala um Eu que pouquinho mais agradeço. de você, do teu trabalho, né, fala um pouquinho mais. Desde quando você trabalha com isso, Manu? Então, na verdade, eu meio que sempre fui do meio da família, né? Mas o interesse, assim, ativo mesmo veio com os 17 anos de idade, quando eu comecei a ter muito mais interesse por essas áreas. Depois teve a questão de saúde que eu mesmo passei, né, em função da formação da minha primeira faculdade, que me deixou muito doente e me fez recorrer às terapias holísticas, que me curaram dessa condição, aonde um tratamento médico alopático, no caso de um dermatologista, era de R$ 10.000. Então, algo que para mim era surreal de lidar naquele momento. Então, eu consegui me curar de graça, com reiki, com a meditação, com o cristal. E desde então foi que eu comecei a estudar mais isso profundamente
aplicar mais profundamente, depois ingressar na faculdade de psicologia também para poder entender melhor esses processos de como a mente atua no nosso corpo. Então é algo para mim que é muito natural, né? Tanto que eu permeio por muito desses campos dessa área, um pouco do reiki, um pouco da aroma, um pouco do tarô, é um pouco da cristalterapia, reflexologia, massoterapia, então é algo para mim que é muito incrível, né? Assim, eu falar, eu sou um pouco suspeito, até pela ênfase que eu dou, mas é como eu disse, nada melhor do que a própria experiência, né? Então eu sempre convido as pessoas, vem fazer um reiki, vai fazer um reiki, vai entender um pouquinho como é que é e sentir você para poder ver tudo isso que a gente está falando que não é muito exagero, né? Tanto que está aí o reiki está oferecido pelos postos de saúde pelo Brasil, né? É estudado em diversas instituições justamente por essa eficiência que ele auxilia nos nossos processos. Então, eu estou há 10 anos nesse benefício. Assim mesmo é uma prova, né? Que chegou aí também comigo e faz o tratamento já há uns 2 anos e o tanto que a gente lidou nesses processos, né? Cada sessão de reiki era um descobrimento, um ponto para trabalhar, uma conversa, algo que estava ali latente, a gente conseguiu trabalhar e depois trazer de novo, mas não fiz aquilo e decidi tal coisa e consegui. Então aí fazendo o giro acontecer, né? O reiki põe tudo em movimento. Verdade, Manu. Nossa, eu sou apaixonada. Eu tô louca, louca, louca pra gente começar a falar mais e mais, cada vez mais de reiki. Ansioso. Meu querido, então é isso, gente. Hoje a nossa live ela vai ser mais curtinha, né? Porque como a gente está introduzindo esses temas aqui na Derou Filmes e Cursos, né? Um tema bem, né, diferente do que a gente vem trabalhando. A gente trabalha muito com cinema, né, com TV, mas a gente também vai estar falando de diversos assuntos de terapia, vamos estar falando também de tecnologia daqui a pouco, tá, pessoal? E agradeço muito quem está aqui, quem vai assistir daqui a pouco, tá? E esse aqui é o Emanuel Barbosa. Gostaria de deixar as últimas palavras para ele, por favor, Manu. Então, pessoal, até para a gente continuar nessa questão da temática, né? Vão acompanhando aí a gente, porque nós estamos formulando esse processo para que a gente possa abordar todos esses aspectos de autocuidado, de estilo de vida, né? Algo que tem se falado cada vez mais, principalmente nos últimos 2 anos, né? Nós fomos forçados a pensar sobre o que nós estamos fazendo, o que eu estou fazendo com a minha vida, o que eu estou fazendo com o meu corpo, o que eu estou fazendo com a minha mente, e como que eu tenho lidado com tudo isso, né? Essas últimas condições têm nos levado a picos de ansiedade, de estresse, de reflexões, até mesmo de depressão, mas justamente para fazer a gente repensar em como que a gente lida, né, e gerencia os nossos processos. Então, as nossas próximas temáticas aí vão estar de alguma maneira envolvidas para isso, né? O quanto que eu olho para mim, o quanto que eu me cuido. Então, fiquem antenados aí, não percam, porque tem bastante coisa legal para aparecer. É verdade. Então tá, pessoal. Então um beijo muito grande no coração. Muito obrigada, Manu. Obrigado, Valeu, sim. pessoal. Vamos seguindo firmes aqui, tá? E aí a gente amanhã tem novidades. Acompanhe a gente aqui Vai na lá. Derou Filmes. Um beijo a todos e a todas. Beijão, pessoal. Boa Valeu. noite. Boa noite. Tchau, tchau.